Sejam bem-vindos à nossa live de aquecimento que antecede o workshop de pastagem, que será ministrado pelo professor Wagner Pires, especialista em pastagem experiente, com quase 40 anos rodando o Brasil e a América Latina. E no tema de hoje nós vamos falar sobre as melhores práticas para ter pasto bom o ano todo e ainda aumentar a sua rentabilidade de forma significativa. Professor, dê suas boas-vindas aí para o pessoal. Olá a todos, mais uma vez estamos juntos e tenho certeza que ainda temos muita coisa para passar para vocês. E hoje o assunto é muito importante, como todos. Vamos lá, Lília, vamos começar? Bora lá então. O que significa, professor, ter pasto bom o ano todo e por que isso é fundamental para a produtividade de uma fazenda? Ô, Lília, pecuarista de corte, a moeda dele é arroba, quilos de carne. Pecuarista de leite é litros de leite. O pecuarista tem que estar permanentemente medindo quanto está dando o gado dele de GMD. O que é GMD? Ganho médio diário. O produtor de leite, por sua vez, tem que estar avaliando a qualidade das suas pastagens. O gado, ele é muito sensível. Quando ele troca de capim, quando ele troca de pasto, isso interfere diretamente no dia seguinte, na dieta, no ganho de peso do gado. É igualzinho, Lília. Quando eu viajo, a minha esposa me faz subir na balança antes de eu ir. Quando eu volto para casa, o peso normalmente está uns 2 quilos a mais. E aí, ó, o chicote come. O pecuarista tem que ter esse controle do gado. Por quê? Porque se ele tira o gado de um pasto mais ou menos e leva para um pasto bom, é imediato a esse resultado. Então, ele tem que medir. Tem um caso, Lília, eu adoro contar os casos, porque os casos ajudam a fixar. Isso é bom. Uma ocasião, Lília, eu fui dar consultoria na fazenda de um colega, de um agrônomo. E aí, andando pela fazenda, observando, vendo pasto ruim que só. E aí, eu perguntei para ele assim, rapaz, qual é o GMD do seu gado? Ah, professor, meu gado tem um GMD de umas 700, 800 gramas. É mesmo? É. Beleza. Aí você pesa o seu gado a cada quanto tempo? Ah, professor, eu peso meu gado na hora de vender. Ah, tá bom. Fiquei quieto. Aí continuamos andando pela fazenda. Dá uma volta de cá, vai daqui, vai de lá. E aí o rapaz pegou ali e quis me levar para ver um criatório de peixe dele. Ele tinha uma piscicultura muito bem organizada, muito direitinho, muito bacana. Aí eu cheguei lá, né? Olhei, falei assim, rapaz, eu não entendo nada de peixe, só de comer. Como é que é o peixe? Como é que é criar peixe? Ah, professor, criar peixe é muito complicado. Eu tenho que medir o peixe toda semana. Por quê? Não, porque normalmente, quando, por exemplo, às vezes um feriado santo, a venda de peixe explode. E aí, ele falou, eu vou medindo o peixe para chegar naquele feriado, naquele momento de vender, ele está com o tamanho e o peso desejado. Aí eu não aguentei. Aí eu falei, rapaz, você é muito bacana, gosto muito de você, mas você é um filho da mãe, para não falar outra coisa. Porque é o seguinte, olha, você pesa o seu gado, os seus peixinhos, semanalmente. E você pesa o seu gado só na hora de vender. Mas, professor, eu sei quanto meu gado está dando. Quanto está mesmo? Ele falou 700 a 800 gramas. Depois eu falei, eu truco você. Ele falou, eu falei, um pasto indecente de ruim, como está o seu,
jamais vai dar 700 gramas. Eu vou pesar e vou falar para o senhor. Tá bom. Acabamos a visita, conversamos outras coisas e tal, e eu fui indo embora. Passado 3 meses, Lilian, eu voltei na fazenda ao lado para atender. E aí eu avisei ele que eu estaria lá e ele foi me encontrar. Chegou com um papel debaixo do braço, todo acanhado, dando risada e tal. Eu falei, o que foi? Ele falou, não, professor, eu tenho que pedir desculpa para o senhor. Eu falei, por quê? Não, meu gado está dando 350. Quanto? 300. Eu falei, eu não ouvi. 350, professor. Eu falei, uai, mas e aquele 700 que você falou? Não tá. Então, o que acontece? O pecuarista acha que está ganhando dinheiro, mas não está. O pecuarista acha que o boi está engordando, mas não está. O pecuarista acha que o bezerro vai dar um bezerrão desmamado, depois desmamar, e não dá. E ele vive num achismo. Então, Lília, é fundamental para que a gente tenha um bom resultado, monitorar a chuva, monitorar peso do ganho do gado, monitorar a altura de entrada, altura de saída, dias de pastejo, tudo. Aí o pecuarista tem a chance de ganhar dinheiro. Agora, fala para o pecuarista, pasto indecente de ruim, hein, professor? Eu sou bonzinho, mas não me provoca, não. E o GMD também, o GMD diário do Wagner Pires, agora só fugindo um pouquinho aqui do nosso tema, a culpa é da sua esposa, porque hoje, por exemplo, eu fiquei sabendo que ela fez uma macarronada deliciosa, que me deixou com água na boca, então se você... Tem que se o GMD aumentar, a culpa é dela. A culpa é dela, isso sim. Tem que tratar bem do marido, senão, como é que faz? Ainda bem, né? Aliás, se os pecuaristas tratassem bem, né, da pastagem como a Lenira está tratando sua alimentação, a gente estava... Nem precisava fazer essas lives mais. Bora lá. Agora, professor, como é que essas mudanças sazonais afetam a qualidade do pasto? Afeta bastante. Nós vivemos em um país tropical, Lívia. País tropical, você tem período das águas e período da seca. Isso é inevitável. Em todas as regiões do Brasil, nós vamos ter essas temporadas aí de estresse hídrico. No sul do Brasil, nós temos 2 temporadas, 2 períodos aí de chuva e seca, chuva e seca. Então, tem regiões do Brasil, Lilian, que é maravilhoso. Chove o ano inteiro, todos os meses, aquela chuvinha bem distribuída, bacana. Mas são regiões de microclima muito, muito bom e ajuda bastante. No geral, a gente tem 4, 5, às vezes até 6 ou 7 meses de seca, Lilian. Existem regiões, norte de Minas, por exemplo, às vezes passa um ano inteiro sem chover, você acredita? Nossa. E aí? Aí o que acontece? A planta tem que ter reserva de nutrientes para aguentar o desafio. A planta tem que ter raízes profundas para aguentar esse desafio. E como que você faz isso? Você faz isso preparando a planta para o período de seca. Não vamos exagerar, vamos falar de 4 a 5 meses de seca. Ora, quando você ainda está no período das chuvas, terminando o período de chuva para começar o período de seca, é uma hora ideal para você fazer isso. Você prepara, você dá uma nutrição, você dá um foliar à base de nitrogênio ou de fósforo, faz um gesso e assim por diante, você dá produtos à base de cálcio, à base de fósforo e à base de nitrogênio, tá? À base também de aminoácidos, de hormônios de crescimento, e a planta reage bonita, viçosa, para justamente atravessar o período de seca com mais raízes, com mais tecido de reserva. Fazendo isso, Lilian, o pecuarista consegue minimizar o impacto da seca.
Durante as águas, Lília, eu sempre falo isso, a planta produz 70% do volume de massa do ano, na época da chuva. Na época da seca, ela vai produzir 30%. Só que esses 30%, Lília, é em 5 meses ou até 6. Então, se o pecuarista conseguir minimizar isso e trazer esse período de sofrimento para 3 meses, tá? Ele entra numa zona de conforto muito boa. Então, o pecuarista deve pensar 10 vezes e fazer a nutrição de planta. O que é a nutrição? É você dar à planta produtos que vão estimular o enraizamento, a produção de tecido de reserva, a sensibilidade dela à luz. A planta vai conseguir fazer mais fotossíntese e assim por diante. Agora, professor, lembrando, né, quem está chegando agora aqui na live de aquecimento do workshop de pastagem, as aulas liberadas às 8 horas da manhã, mas se você estiver na lida e não puder assistir, não tem problema, porque essa aula ela fica gravada, mas ela fica gravada também por um tempo determinado. E outro dia, conversando com um pecuarista com um problema danado de seca, né, você acabou de dizer aí que às vezes tem cidades que ficam até 1 ano, e eu convidei ele para o workshop e ele falou, Lili, eu não tenho tempo, porque eu tô com um problema sério de seca. Mas, professor, aí se ele tá com problema, é que ele tem que participar do workshop, de fato, não é mesmo? Para poder aprender o que tem que fazer, não é isso? Parar para afiar o machado, não é isso? Olívia, é igual aquela história que o sujeito não tem tempo de levar o carro para calibrar um pneu no posto, porque ele tem que empurrar o carro, porque o carro tá com o pneu furado. Então... ele não para fazer manutenção, ele não para se preparar. O problema do pecuarista brasileiro não é só pecuarista, não. Isso é cultural do brasileiro. O brasileiro, ele não se ele investisse mais tempo em planejamento, Lília, ele teria muito mais resultado. O planejamento é fundamental. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nas águas, vocês se preparam para a seca. Na seca, vocês se preparam para as águas. O pecuarista tem que ser proativo. O que é proativo? Se antecipar aos problemas. Me acompanhe, que você vai aprender como fazer isso. Eu vou te ensinar. Mas essa mentalidade é algo que a gente precisa ficar repetindo, professor, porque o que eu ouvi desse mesmo pecuarista, né, que ele não tinha tempo de participar do workshop, que ele estava com um problema sério de seca e ele tinha que focar nisso, sem entender que o workshop traz as soluções para isso, e mais, ele falou assim, é o efeito do boi sanfona, porque na época da seca o boi emagrece porque não tem alimento suficiente, mas aí é que tá, é justamente por isso, porque não houve o preparo que o professor está dizendo aí, para se inscrever no workshop é muito fácil. Aqui, se você está assistindo pelo Instagram, é só você escrever a palavra pasto aqui nos comentários, que você vai receber um link de inscrição. Ou então você vai lá no feed do Wagner Pires no Instagram, e lá tem um link fixado, que é o link de inscrição. Agora, se você nos acompanha pelo YouTube, debaixo dessa live de aquecimento aqui do vídeo, tem a descrição e o link está fixado lá também, 100% online, gratuito, você não paga nada. É um conhecimento que custo zero, né? Custo zero para você aprender e aplicar. Agora, professor, o manejo correto da pastagem, tanto no período das águas quanto da seca, né? No período das águas se prepara para a seca, contribui não só para o ganho de peso, mas para o bem-estar animal, para o bem-estar do gado? Claro, Lília, o pecuarista tem que preparar as pastagens para o período de seca. Outra coisa que é muito importante é o pecuarista fazer adequação de carga. Ele tem que periodicamente medir o quanto o capim dele está entregando de massa verde. E quanto cabe na fazenda dele. Quer estragar a sua fazenda? Encha a fazenda de boi sem ela estar preparada.
você tem que fazer adequação, você tem que adequar, você tem que trabalhar com um ritmo certo e sempre com sobra de capim. Sobra de capim, eu não estou falando de sobrar demais, o capim passar do ponto, não. É você usar e a hora que você retirar o gado do pasto, tem que sobrar em torno aí 50% até 40% de capim. Esses 40% que você vai deixar, que vai sobrar, ele vai começar a fazer fotossíntese de imediato, absorver a energia, a luz do sol, transformar essa energia luminosa em energia química, em açúcar, e usar esse açúcar para crescer rapidamente. Mas para a planta fazer isso, tem que ter sobra de folha, porque a fotossíntese é feita através da folha. Então o pecuarista tem que tirar o gado e tem que ter sobra para fazer essa fotossíntese e a planta ter uma rápida rebrota. Se fizer isso, beleza, vai dar tudo certo. Professor, na verdade, então, o pecuarista ele tem que ter a consciência de que aquele período de seca que ele vê como prejuízo, ele transformar em oportunidade, se preparando no período das águas. E quando chegar a seca, ele está preparado, e inclusive, se ele está preparado, ele não vai ter custos, por exemplo, com ração, suplementação, porque ele vai ter comida, é isso? É isso mesmo, Lília. O pecuarista ele tem que se adequar, tem que se organizar. E é fundamental ele saber aonde vai direcionar o gado dele. Você quer ver uma coisa interessante, Lília? A gente tem um capim que é o andropógono. O andropógono é um capim que ele produz muito mais, praticamente toda a produção dele é no período das águas. Mas quando chega na seca, o andropógono ele dá uma minguada. Então, o pecuarista deve ter um pouco de andropógono, se ele estiver na região propícia, mas ele também precisa ter outros capins aí para atravessar o período de seca, senão ele vai passar apuro. Mas o andropógono, quando começa a chover, o andropógono é ligeiro, Lília, e ele sai rapidamente, então ajuda o pecuarista. A diversidade de capim, o planejamento, aonde colocar o gado, o capim que ele vai deixar para a seca e tudo mais é fundamental para o sucesso. Professor, quais são as melhores práticas de manejo para garantir a qualidade do pasto durante as diferentes estações do ano? Olha, a melhor prática é você cortar o capim na altura correta. Durante a época da chuva, Lília, a maioria das gramíneas, elas não têm muita raiz profunda, estão no limite de raiz e também no limite de tecidos de reserva. O pecuarista não pode deixar o gado rapar o pasto nessa época. À medida que o capim, nós vamos avançando e vamos saindo do período da chuva e vamos entrando no período de seca, a planta se prepara para o período de seca. A partir daí, o pecuarista pode colocar pressão de pastejo no seu pasto e ir rebaixando, de forma a chegar no final da seca, o seu pasto vai estar bem baixo, porém com muita raiz e muito tecido de reserva. Esse é o manejo ideal. Como é que eu posso implementar um plano de rotação de pastagens para otimizar a utilização e a recuperação do solo? Olha, Lilian, você precisa conhecer a gramínea. Você precisa conhecer a gramínea e conhecer os níveis de fertilidade que você tem. Como é que é a fertilidade do solo da sua fazenda? Esse negócio do pecuarista achar que a terra dele é gorda, que a terra dele é um culturão, isso já era. Ele precisa fazer a amostragem do solo, precisa fazer coleta de amostra, mandar a um laboratório, solicitar uma amostra de análise completa e analisar aquilo junto com um técnico especializado, um engenheiro agrônomo. Aí o engenheiro vai olhar e vai ver o que está faltando no solo daquela pessoa. Existe uma lei da agronomia que todos nós conhecemos,
que se chama a lei dos mínimos. Você tem que balizar a adubação do seu pasto em cima do mínimo daquele nutriente que está faltando. Não adianta você elevar todos os outros e continuar deficitário naquele nutriente. O pasto vai responder até a altura, até o mínimo daquele nutriente que permite. Então, tem que elevar todos os nutrientes como um todo, em conjunto. Tem muito pecuarista que às vezes fala para mim, professor, eu vou fazer adubação nitrogenada no meu pasto. Ah, perfeito. Você já fez fósforo? Não, senhor. Então você vai ter metade do resultado que você poderia ter com o nitrogênio, você vai ter na adubação nitrogenada. Por quê, professor? Porque o seu pasto está deficiente de fósforo. Muitas vezes o solo está ácido. Não adianta você jogar fósforo, não adianta você jogar nitrogênio, nem potássio, se você não corrigir a acidez através do calcário no teu solo. Percebe que tem algumas etapas a serem cumpridas? É muito importante você entender isso. Perfeitamente, professor. Fazer análise de solo é importantíssima. Eu comentei isso ontem e peço novamente espaço e a sua permissão para tocar nesse assunto de novo, porque como jornalista é a minha obrigação falar. Eu acompanho muito. Estou há quase 20 anos no agro, tá, gente? 30 de jornalismo, 20 deles no agro. Eu acompanho muitas pessoas. A internet, ela democratizou. É uma bênção. A gente tem pessoas como o professor Wagner Pires, com 40 anos de experiência, com grandes resultados, resultados comprovados de quem dobrou a rentabilidade, até triplicou, quintuplicou, mas a gente para aqui em dobrar a rentabilidade, para não assustar ninguém também, a gente vai devagarzinho, mas a gente tem, às vezes, especialistas que utilizam os meios de comunicação, a internet, para ficar divulgando coisas que não são tão boas, como, por exemplo, de que você não tem que fazer análise de solo, de que você não tem que fazer adubação. Então, o professor nem precisa entrar nessa seara, porque o professor ele tem a experiência dele, tem o método dele comprovado, mas eu, como jornalista, dá licença, professor, eu tenho que falar para você que é pecuarista, tomar cuidado com quem vende facilidade. Algumas pessoas te vendem facilidade para te apresentar dificuldade lá na frente. Gente, análise de solo, até eu que não sou especialista, mas eu estou na área há muito tempo e já estou quase virando especialista, é o básico do básico do básico. A adubação, se você quiser adubar a fazenda inteira, claro que você vai ter prejuízo. Por isso que existe um processo, tem um planejamento, você começa pequenininho e tudo isso você vai aprender onde? Nosso workshop de pastagem, com aulas liberadas a partir das 8 horas da manhã, mas se você não conseguir assistir às 8 da manhã, não tem problema. Essas aulas vão ficar gravadas praticamente a semana toda, mas cuidado antes que o pessoal tire do ar. Assista, porque lá você vai saber exatamente o passo a passo para você dominar o manejo de pastagens nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da sua fazenda de uma maneira séria, correta, sem querer acelerar para quebrar a cara lá na frente. Professor, obrigada aí pelo espaço, tá? Desculpa se eu ocupei muito tempo, mas acho que é uma questão de serviço público, de utilidade pública para o pecuarista, a gente dá esse tipo de alerta. Agora, como é que a gente faz para realizar uma avaliação da saúde do pasto, né? Tem análise de solo, mas acho que também tem o diagnóstico de pastagem. Inclusive, você criou um método exclusivo que a gente, enfim, vai dar lá no workshop, mas tem como você adiantar só um pouquinho para a gente aqui no aquecimento? Olha, Lilian, essa metodologia, ela é muito prática, muito simples de se aplicar. Nós trabalhamos com quatro fatores que levam à degradação. Existem muitos outros fatores, mas esses 4 são os principais, que é controle de plantas daninhas, é o que eu chamo de outras plantas, que é uma situação terrível que temos hoje, é a fertilidade do solo, a ausência de fertilidade do solo, e um último fator, a população de capim existente no pasto. Eu vou ensinar
ao pecuarista trabalhar com esses 4 fatores. Tirar uma conclusão, dar uma nota e chegar a uma conclusão, chegar a um padrão de ou o seu pasto está bom e você pode intensificar, ou o seu pasto está em degradação e você precisa arrumar, precisa recuperar esse pasto, ou o seu pasto está muito ruim e não tem mais retorno, somente através de uma reforma. Através desse diagnóstico, Lília, o pecuarista vai saber por onde começar o trabalho. Qual o pasto que ele deve priorizar para ele atingir, para ele dobrar a rentabilidade da fazenda dele, da propriedade dele, nas águas e na seca. Ele tem que escolher o caminho certo, ele tem que tomar as decisões corretas. E somente assim ele vai acelerar esse processo e rapidamente vai atingir, como centenas e centenas de outros pecuaristas que seguiram as minhas orientações já conseguiram. Professor, quais são as pragas mais comuns na época das águas e da seca? Ô Lília, praga, a gente tem, na época da chuva, a gente tem a cigarrinha. Na época da seca, nós vamos ter o cupim, nós vamos ter a formiga, nós vamos ter o percevejo, tá? Que ataca as pastagens. A lagarta também ataca no período das águas. É muito importante, você falou uma coisa muito importante aí. O pecuarista, ele tem que agir antecipadamente, se antecipar a essas pragas, entender quando que elas ocorrem. Se ele teve cigarrinha no ano passado, com certeza, esse ano ela vai voltar, porque os ovos que ela botou o ano passado, antes de terminar o período da chuva, vão começar a eclodir, vão começar a nascer agora no início da chuva. Então, o pecuarista tem que se organizar e se preparar para isso, para poder evitar esses problemas. Professor, tem alguma coisa que a gente não tenha falado em relação a esse preparo na época das águas para enfrentar a seca? Olha, Lilian, a primeira coisa que o pecuarista precisa fazer, acho que nós falamos, que é ele fazer um autoanálise. Como é que está a minha fazenda? Como é que estão os meus números? Analise os seus números, analise a sua situação, olhe para dentro da sua fazenda, para de achar que a sua fazenda é linda, maravilhosa. Compare a sua fazenda com a fazenda de outros pecuaristas, a fazenda de quem produz mais na sua região. E tome a decisão. Eu quero melhorar, eu quero produzir mais, eu quero manejar corretamente meu pasto nas águas e na seca, eu quero dobrar a minha rentabilidade. Quando você toma essa decisão e você assume que você quer isso, você está dando o primeiro passo. Tá? Então, você decidir que você quer mudar a sua história, quer mudar a trajetória sua na pecuária, é o começo. E aí, é só me acompanhar, só vir com a gente, eu tenho certeza que você vai chegar lá, vai entender como fazer e vai realmente mudar a sua história. Eu acho que é basicamente isso, Lília. A gente torcer para que quem está nos assistindo esteja já consciente de que precisa mudar e precisa melhorar e ter dar à sua propriedade, ao seu negócio, um novo direcionamento. Perfeitamente. Lembrando que todos os dias à noite, o professor estará tanto no Instagram quanto no YouTube, só fazendo aquecimento, gente, é só aquecimento. Isso aqui é, como eu sempre falo, pensa no iceberg, né? Aquele pico que faz, aquele triângulo. Isso aquecimento aqui, ó, é só a pontinha. Para baixo é tudo que você vai encontrar no workshop. Elas, na verdade, elas são algumas informações, noção que você tem que ter. Agora,
de uma maneira mais aprofundada, com começo, meio e fim, você tem isso no workshop. As aulas são liberadas a partir das 8 horas da manhã, só que se você estiver na lida trabalhando, não tem problema, porque as aulas elas ficam gravadas, porque às vezes a gente faz esses workshops já há alguns anos, e às vezes as pessoas se confundem e falam, eu perdi, eu não vi, porque pensa que é só naquele momento que está ali ao vivo. Não, fica gravado, você pode assistir depois, tá? Só que é durante aquela semana também, porque depois sai do ar e aí você perde. Então, eu tenho uma historinha, professor, que eu vou contar rapidamente, que era um jovem e um ancião disputando quem cortaria mais lenha. E o jovem estava lá cortando com muita energia, com muita força, tal, cortando a lenha. E o mais velho, experiente, só afiando o machado. Né? De repente, no fim da competição, quem ganhou foi o ancião. E o jovem ficou sem entender. Falou assim, mas como? Se eu fiquei aqui trabalhando o tempo todo, fazendo o tempo todo, e o senhor ficou parando para descansar. Ele falou, aí é que está, meu jovem. Eu não parei para descansar. Eu parei apenas para afiar o meu machado. O workshop, gente, é você afiar o machado na pecuária para você dobrar a rentabilidade da sua fazenda. É o momento que você tem que parar e assistir essas 3 aulas. São 3 aulas gratuitas, você não paga nada. Para você se preparar, como a gente falou hoje, para a seca, né, no período das águas e no período da seca. Professor, o seu tchau final aí para o pessoal. Estou aguardando vocês. Somente isso. Vamos junto, vamos caminhar junto. Eu vou compartilhar com você, não é um aprendizado, não é uma coisa, mas é simplesmente 40 anos de história. Tá bom? Eu agradeço você de estar conosco aqui agora e continue, porque você vai chegar lá na frente e você vai vislumbrar um outro horizonte no seu negócio. Lembrando que é assim que você consegue dobrar a produtividade da sua fazenda com pastejo também rotacionado, que é o tema da nossa live de amanhã. A gente te espera, hein? Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.